do Danilo Gentili. A gente falou dele numa live anterior e eu vou falar hoje mais um pouquinho para vocês verem comigo. Vamos junto. Eu estive em Brasília junto com outros comunicadores da mídia independente e influenciadores que ajudaram nesses 4 anos, 5 anos, 8 anos de desgoverno no Brasil, ajudaram a combater a desinformação e as fake news. O grande problema é que o apresentador, que se considera humorista, Danilo Gentili, ficou incomodado com essa viagem a Brasília da mídia independente de alguns influenciadores e questionou como é que era possível um evento desse, quem é que estava pagando as passagens destas pessoas e que nós, comunicadores ou influenciadores, estávamos nos vendendo por um cafezinho. Preciso lembrar o Danilo Gentili que a gente não é igual ao patrão dele, nem igual ao genro dele, tampouco igual a ele, que aceita se vender por qualquer mixaria para poder tentar ter um padrão de vida dentro do que ele considera o aceitável, pelo menos nos padrões do próprio mainstream. Eu quero mostrar para vocês aqui um pouco mais de informação que relaciona o Danilo Gentili com o governo e com o próprio Bolsonaro, e eu vou provar para vocês que quem é bancado pelo Bolsonaro ou quem foi bancado pelo governo foi o Gentili, não nós. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, ou apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso trabalho existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá aparecendo aí na tela. E você pode colaborar com quanto quiser, quando quiser e quando puder, para que a gente continue viajando para Brasília, para São Paulo, para outros lugares, e para que a gente continue fazendo um trabalho sério aqui, sem ter medo de criticar o governo, seja na situação ou seja na oposição. É evidente que muita gente perguntou, né, por que que eu e tantos outros foram parar lá em Brasília na semana passada para participar de um café da manhã com o presidente da República. Ele decidiu fazer um café da manhã com a mídia independente ou com a mídia alternativa, como algumas pessoas costumam chamar, e no dia seguinte a primeira-dama Janja Lula da Silva marcou também um evento com influenciadores. E aí a pergunta principal que as redes sociais trouxeram ali, vinculados inclusive pelo Danilo Gentili, que a moça que postou inclusive o primeiro material original deletou o post. Por que que deletou o post? Provavelmente porque entendeu que não colava nas pessoas que estavam lá a pecha de financiado pelo governo para falar bem do governo e espalhar fake news aos opositores políticos. O Danilo Gentili publicou o seguinte: influenciadores que se influenciam em troca de um cafezinho. Gostaria de saber com que dinheiro foi paga a passagem de avião de todos eles. E aí eu vou dizer para você um ponto principal aqui, Danilo Gentili, que a minha passagem, a passagem de todo mundo que eu conheço e que estava lá, que eu tenho contato que estava lá, foi paga do nosso bolso. Inclusive a gente reclamou disso no evento, porque eles devem ter aquela programação do evento com alguns dias de antecedência e não apenas uma semana. Como aconteceu, a gente foi avisado com uma semana de antecedência que teria o evento em Brasília e se a gente poderia comparecer. Basicamente essa informação. De início eu falei que eu não sabia se eu poderia ir por causa do preço da passagem, e aí eu acabei me organizando porque eu tenho um curso que eu disponibilizei recentemente para os meus seguidores e comprei a passagem. R$ 3.465 de passagem, mais R$ 800 de hotel e mais o transporte aplicativo lá na cidade de Brasília que eu tive de gastar. Tudo gasto do meu bolso, inclusive estavam junto comigo nessa mesma correria ali a Ana, do canal Meteoro Brasil, a Natália, que é sobrinha do Aqui a Santarém, do canal Critica Brasil, a Laura Sabino, do canal Laura Sabino, o Rony Terry estava lá comigo também, José Fernandes, do Portal do José, o João Antônio, o Rovai, e todos nessa ida ali de pagar a passagem do próprio bolso, pagar o almoço do próprio bolso. Inclusive a gente almoçou lá no próprio Palácio do Planalto, tem um restaurante lá, a gente almoçou lá, tudo pago do nosso bolso. O que o Danilo Gentili está mal acostumado é porque quando o Bolsonaro se tornou presidente da República, ele, o patrão dele e a família do patrão dele acostumaram-se a ver cenas como essa aí, ó. Publicidade Federal turbinou o SBT antes do acordo com Libertadores. E aí quando vocês vão ler essas matérias todas aqui, ó, sobre pagamentos de publicidade no governo Bolsonaro, sobre a gestão do Bolsonaro em relação ao SBT, você vai ver que a SBT saiu, por exemplo, de um valor de aproximadamente
21% aproximadamente, eu vou dar os números para vocês aqui exatamente, antes do governo Bolsonaro em 2017, para um número de 41% da publicidade que passou a ser pago ali a partir do momento que o presidente Jair Messias Bolsonaro, naquela época, né, que ele era presidente, passou ali a assumir a cadeira de presidente da República. E aqui eu trouxe aqui alguns dados aqui que eu vou deixar para vocês, tá? Todas essas fontes aqui, vocês podem ler todas, estarão afixadas no primeiro comentário fixo. Com dados sobre a questão dos investimentos em publicidade. Eu vou deixar tudo aqui para vocês poderem acessar aí. Vai ser tudo público, diferente do Danilo Gentili, que faz ali subjeções, né, alegações infundadas. A gente traz aqui um material que prova o que a gente está falando. Inclusive tá aqui, ó, matéria aqui que vocês podem consultar, ó, trazendo todos os detalhes dessa suposta relação ali de negócio entre o Danilo Gentili e entre o próprio governo, o Danilo Gentili não, melhor dizendo, né, o SBT, que é a empresa que contrata Danilo Gentili, e o governo Bolsonaro, mostrando aqui as publicidades. Ó. O SBT, que é a empresa, por exemplo, do patrão dele. Ó. Em 2017, o SBT tinha aproximadamente 1,4 milhões em publicidade média, dada pela Secom ali. Em 2018, 1,1. Já em 2019, com o governo Bolsonaro, a gente vai ver que em 2017 tem... É muito legal esse vídeo, gente, porque o Carlito, ele não só explica e refuta essa tese idiota do Danilo Gentili, ele mostra, de fato, o quanto foi gasto. Repasses da Secom para a televisão é muito bom para leigos entenderem também o quanto de dinheiro público essas emissoras abertas abocanham, no caso é o SBT do Silvio Santos, e esses caras ficam sendo os arautos aí do mercado financeiro falando para o Estado não gastar, sendo que eles gastam absurdos na comunicação. Não está errado gastar em comunicação, mas é uma hipocrisia gigantesca do Gentili. Outras receitas aqui, né, que ampliam esses valores. Não é apenas esse valor, não. Tem outras receitas que ampliam esses valores, perdão. Mas em 2017, por exemplo, o SBT recebia cerca de 27% da receita destinada à publicidade feita pelo governo federal. Já em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, essa receita passou para 41% do valor destinado às receitas com publicidades que ultrapassavam os 100 milhões de reais por parte da Secom. E olha o que aconteceu. Em 2019, o SBT recebeu aqui, ó, 46,3 milhões de reais do governo federal. Em 2020, recebeu 47,6%, tô arredondando, tá? E em 2021, 42,6 milhões de reais, vamos arredondar aí também, que foram os valores que o governo federal gastou com o SBT, empresa que paga o salário do Danilo Gentili. Então, Gentili, se tem alguém que é bancado aqui pelo governo federal, a gente já tá vendo que de cara é você. Só que sabe o que aconteceu também que o Gentili ignora, né? Lá em junho de 2020, aproximadamente, o genro do Silvio Santos, o Fábio Faria, foi nomeado para o cargo de ministro das Comunicações do Brasil. Detalhe, na Constituição, no artigo 37, é bem claro lá quais são os elementos que devem reger a coisa pública. Entre esses elementos, entre esses fatores, entre esses critérios, estão, por exemplo, o critério da impessoalidade, moralidade, legalidade e eficiência da coisa pública. Quando você tem, por exemplo, um genro de um dono de canal de TV, sendo ministro das Comunicações, onde um dos apresentadores desse canal de TV também é pai do governador de um estado que tem supostamente uma concessão também da TV para poder retransmitir naquele estado, é meio complicado, né, de você discutir sobre isso. Agora eu queria fazer uma observação final aqui em relação ao Danilo Gentili, porque qual que é o problema que está relacionado a tudo isso? O MBL está tentando fazer do Danilo Gentili um Zelensky, né, um Volodymyr Zelensky. Eles estão tentando lançar o Bolsonaro como o Zelensky brasileiro na próxima eleição ali em 2026. Só que o Danilo Gentili tá mirando no Zelensky e acertou no Batoré. É isso que tá acontecendo. Porque ele tá criticando todo mundo. Mas, por exemplo, pro Danilo Gentili não é problema andar com gente que vai fazer turismo sexual em zona de guerra. Pro Danilo Gentili não é problema, por exemplo, andar com alguém que pagou a um assessor para poder criar um perfil falso para espalhar mentiras sobre um padre que tem uma ação social notoriamente conhecida e respeitada. Para ele não tem isso, não tem esse problema. Tanto que ele estava participando de congresso dessa organização criminosa no final de semana, que algumas pessoas chamam ali de movimento disso, movimento daquilo, que eu não vou me referir a qual organização eu tô me referindo, mas vocês devem saber.
porque as atitudes que esse grupo tem tomado são extremamente similares a uma movimentação de organização criminosa. Cometem crimes supostamente ali em grupo, disseminam informações falsas de forma deliberada como modus operandi, e aí o Danilo quer se lançar candidato em 2026 se apoiando nessa plataforma. Tem de comer muito feijão com arroz, viu, Danilo Gentili? Muito feijão com arroz. Sobre as pessoas que questionaram, e aqui já é um ponto, uma crítica que eu vou fazer, né, tanto ao governo quanto a alguns influenciadores também, sobre as pessoas que questionaram porque não foram convidadas, porque foram esquecidas tanto no encontro da segunda-feira, ou da terça-feira, perdão, e no encontro da quarta-feira, eu queria deixar aqui a minha solidariedade a vocês todos, tá? Eu acho que a gente precisaria ter um olhar mais atento a quem realmente atuou nesses 4 anos, 8 anos, 6 anos, 7 anos para desconstruir o olavismo, desconstruir a extrema-direita, que se materializou a partir de 2018 com a eleição do Bolsonaro em forma do bolsonarismo. E eu acho também que tanto o presidente Lula, né, e a assessoria dele ali, quanto a primeira-dama Janja Lula da Silva precisam ter um olhar para as pessoas que trabalharam e não meramente, e quando eu falo trabalharam, porque trabalharam mesmo, combatendo a desinformação, sem financiamento, de forma gratuita, em troca basicamente do combate à desinformação. E eu acho que às vezes acontece muito esse enaltecimento de figuras que já são muito famosas, que tiveram medo esse tempo todo de dar cara ali para poder derrotar o Bolsonaro, e ali nos 49 do segundo tempo acabaram se posicionando. Então, isso que o Carlito está falando é muito importante, gente. O governo Lula deu 108 entrevistas para o Grupo Globo. O Grupo Globo apoiou Sérgio Moro. O Grupo Globo deixou o Bolsonaro ganhar as eleições, embora a Miriam Leitão tenha feito oposição a ele. E o Grupo Globo estava defendendo agora o Roberto Campos Neto na autonomia do Banco Central, que é uma pauta do mercado financeiro. A Janja e o Lula, isso é uma crítica que é possível ser feita. Infelizmente se deslumbraram um pouco, não sei se o presidente propriamente, mas a primeira-dama pelo menos sim, de usar ali estrategicamente o Grupo Globo. E falta realmente prestigiar os comunicadores progressistas, muita gente importante que apoiou o presidente. Inclusive o presidente lembrou no aniversário de 43 anos do PT, justamente a vigília Lula livre, que foram as pessoas que ficaram na frente da superintendência da Polícia Federal, enquanto Lula ficou quase 600 dias preso num processo sem provas. Vamos continuar ouvindo o Carlito, mas eu só estou dando nome aos bois aqui do que está acontecendo. Vamos lá, espera só um pouquinho. Vamos dar play de novo. Eles têm importância, sim, isso é um fato, na luta contra o fascismo, contra o bolsonarismo, mas quando você coloca pessoas que estão nessa luta aí há 6 anos, 7 anos, 8 anos... Perdão. Desculpa aí a tosse, mas enfim, eu queria dizer aqui pra vocês que eu também acho que isso é um tanto quanto desrespeitoso. A resposta que vocês tiveram de que, esse é o primeiro evento de muitos, vocês serão convidados em outros, eu também tive quando a gente fez algumas reclamações no passado recente, mas essas pessoas precisam entender que a gente não tá reclamando porque a gente não foi tirar uma foto com o Lula, que é o que eu disse desde o primeiro momento, que eu cheguei nesse primeiro evento, que eu fui no segundo evento e que eu fui no primeiro também. A gente não estava ali para bater uma foto com o Lula, a gente estava ali para levar reivindicações que a gente tem e que a gente acredita que possa colaborar. O convite, inclusive, por parte da Secretaria de Comunicação, depois do nosso café da manhã com o presidente Lula, para um bate-papo, é outro ponto que eu quero tocar, porque eu vi muito influenciador falando assim, ainda bem que eu não fui, eu fui convidado e não quis ir, eu não, mesmo que me convidasse eu não iria, eu tô aqui, mas eu não trabalho aqui para poder ser convidado pelo governo, isso, aquilo. Para mim, esse discurso todo, com todo o respeito a gente, inclusive, que eu admiro que falou isso, para mim esse discurso é um discurso covarde. Por que covarde? Porque a gente passou 4 anos criticando o governo que tinha atitudes erradas, inclusive disseminando informação falsa, cometendo crime o tempo inteiro. Aí a gente tem a oportunidade de pegar tudo que a gente aprendeu e passar para o governo, para que o governo torne isso uma política pública, para evitar que crimes sejam cometidos como foram cometidos nesses últimos 4 anos em específico, utilizando redes sociais. E aí a gente não pode ir lá levar esse projeto, ou não pode apresentar essa ideia para o governo, porque senão a gente vai ser vendido. Eu continuo fazendo críticas ao governo, como vou continuar fazendo quando necessário. A diferença é que agora a gente tem um governo que a gente sabe que, mesmo que você critique, você não será perseguido porque você critica o governo. E todo mundo que esteve lá
teve independência para fazer a pergunta que queria, teve independência para questionar o que queria e tem independência para continuar fazendo o trabalho nas redes. Nada está condicionado ao apoio do Lula ou à crítica ao Lula, não. O Lula é uma figura democrática, que inclusive já fez questão de dizer várias vezes em público que, diferente do Bolsonaro, por exemplo, ele não gosta de puxa-saco. E isso é um fato. Porque tem muita coisa que eu já ouvi o Lula falando no nosso off, lá na primeira visita que eu fui em São Paulo, que muita gente ficaria surpresa com a visão que o Lula tem da internet, com a visão que o Lula tem dos trabalhos feitos nas redes sociais, e que, diferente do que muita gente imagina que ele será um Bolsonaro, vai dar ali dinheiro pra quem puxar o saco dele, vocês estão totalmente equivocados. Então fica aqui a minha crítica, tá? 2 pontos. A minha solidariedade a quem não foi convidado, que eu acho que é injusto, sim, tá? Eu acho que é injusto. Tem muita gente do mainstream que não merecia tá tendo esse destaque todo porque foi covarde praticamente durante todo o período do governo Bolsonaro e que ali, por causa dos 45 do segundo tempo, que deu um tchauzinho, passou na frente de todo mundo, né? Eu acho isso um absurdo. Volto a dizer, eles têm a importância deles também, mas não se pode colocar essas pessoas à frente de outras que correram risco de vida, que tiveram de mudar de endereço 3, 4 vezes. Eu, por exemplo, tive de mudar de endereço em 4 vezes em 4 anos. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar atento, tá? Enquanto aqueles que não foram, volta a dizer, né? Porque não quiseram, porque disseram que mesmo que se fossem convidados não iriam, ou que questionaram ainda dos que foram, eu acho que vocês estão sendo covardes, tá? Vocês estão fazendo o papel do MBL, isentão. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem direita, nem esquerda. Eu quero ser independente. Não, vocês são covardes. Porque dá sim pra ser independente e cobrar. Dá sim pra ser independente e colocar em prática o ponto de vista. O que vocês passam pra mim com essa historinha mole de vocês aí é que vocês não querem de verdade reivindicar nada pra melhorar. Vocês só querem que pegue fogo de um lado pra você criticar e dizer que você é isento, por isso que você critica aquele lado, e você quer que esse modelo se perpetue. Pra mim é isso. Sei que esse comentário vai gerar polêmica, mas eu vi muita gente que eu admiro falando que não iria, ou que foi convidado e não quis ir, ou que foi convidado e não deu pra ir. A gente ia discutir políticas, por exemplo, nas redes sociais como? Por videoconferência? Com todo mundo tendo o mesmo tempo ali? Não. Tem coisa que você precisa estar em loco, apresentar projeto, entregar ideias. Eu lá, por exemplo, em Brasília, eu me encontrei com o ministro Silvio Almeida, eu marquei uma agenda com o ministro da Previdência Social, mas não deu tempo de me encontrar com ele. Eu marquei uma agenda com o senador Contarato. A gente se encontrou, mas não deu tempo de eu falar com ele o que eu queria, tanto que eu vou voltar em Brasília de novo. Acredito que em maio ou abril ou maio, né, na ordem cronológica aqui. Então vocês deveriam ter primeiro respeito a quem faz o trabalho que eu faço aqui, que outros fazem de graça aqui, tá? Porque ir para um encontro ou outro não é sinônimo de ser vendido ou ser comprado, não. Ah, porque eu não quero estar nessa lista que estão dizendo que eu fui pago. Eu quero que me coloquem em todas as listas, não tem problema nenhum. Eu quero que vocês me coloquem em todas as listas. Desde que fique provado ali que eu continuo trabalhando de forma independente e que caso eu receba algum tipo de apoio de alguma organização, de algum empresário ou de alguma ONG, seja lá do que for, de forma lícita, não terá problema nenhum. Agora vocês podem esmiuçar o que vocês quiserem aqui, que ninguém pagou minha passagem para ir para Brasília, exceto vocês que colaboram com o meu trabalho, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até o nosso próximo vídeo.